Meus queridos, que partida é essa? O Esperion acabou empatando e depois ainda acabou levando outro gol. Várias estratégias no meio do jogo, simplesmente com jogadas sensacionais dos dois times. Que jogão, cara, muito bom. E se você quer saber de todas as estratégias de futebol que foram passadas nesse episódio, juntamente, claro, com os comentários aqui do Mano Joe sobre a Aoashi, então vamos ficar nesse vídeo aqui, vamos comentar até o final tudo que rolou, porque as estratégias estão muito bem feitas, tô adorando. Então sem mais enrolação, bora lá pro vídeo, galera. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje, para mais um episódio de Aoashi, o episódio número 22. O anime deve se encerrar no episódio 24. Ainda não temos notícias de uma segunda temporada, mas provavelmente vai ter, porque as vendas do mangá aumentaram absurdamente após o anime. E claro, já agradeço pra todo mundo que tá deixando aquele like aí e tá apoiando o canal. Agradeço de verdade, gente. Quando vocês fazem isso daí, a alegria do Mano Joe fica lá no céu. Mentira, na verdade eu fico mais feliz quando vocês comentam, né? Porque aí eu me divirto pra caramba. Então obrigado também pra você que tá se inscrevendo. Também fico feliz porque aí significa que você quer também acompanhar junto comigo a Aoashi. E eu fico feliz de estar compartilhando coisas sobre futebol com pessoas que curtem futebol. De toda forma, gente, que partida foi essa? Simplesmente eu achei impressionante. As estratégias dos dois técnicos, como os dois times jogam e, mano, que partidaça do Tachibana e Aoi. Você tá muito bem, mas você precisa dar uma acalmada antes que você comece a falhar ali no time, viu? Não se esqueça que você tem que ter mentalidade coletiva com a sua equipe para poder fazer esse futebol propositivo funcionar. E bom, vamos lá, gente. O episódio vai começar com aquele gol que o Kaneda fez. O Colégio Musashino ganha muita moral. E é nesse momento que o Colégio Esperion, eles começam a fraquejar, porque vão continuar fazendo passes curtos e longos, continuar com a mesma estratégia. E aí o Tachibana joga uma boa pro capitão da equipe, falando: a gente não falou que a gente ia jogar o nosso futebol propositivo, onde a gente faz os passes e tudo, o nosso jeito de jogar? Então vamos jogar desse jeito, porque se a gente desistir agora e voltar atrás em tudo, mano, a gente vai acabar falhando. Então vamos jogar do jeito que a gente sabe, propondo uma certa estratégia em cima desse time adversário, e aí a gente vai conseguir marcar o gol. Só que o Tachibana, por não ter muita moral, ele não é muito levado a sério pelo capitão, mas por pessoas mais novas como o Togashi, o Aoi, o Otomo, por essas pessoas ele é levado a sério. Por quê? Porque eles são novos também e eles tiveram uma união maior por serem os mais novos ali da equipe, fizeram mais amizade. Então o time ele ainda não consegue se unir, ele ainda não consegue ter um mútuo igual o time do Musashino tem, que é aquele número 10. Então eles precisam de alguma coisa pelo menos para eles voltarem a jogar. Isso chateia um pouquinho o Tachibana, porque jogar na cara que ele não tá fazendo nada é complicado, né? Porém, o Nozomi trata de armar uma estratégia e o que ele faz? Vai mais pra frente, vão mais pra frente. E o que o time do Esperion eles vão fazer? Eles vão adiantar as suas linhas, eles vão trazer os seus laterais para serem usados como alas e vão jogar praticamente num 2-4-2-2. Por que eu digo praticamente? Porque os laterais podem voltar um pouquinho mais, embora eles estejam mais avançados nesse momento. Então, ao marcarem, eles podem ficar no 4-4-2 ou num 4-2-2-2 para eles poderem avançar assim os seus laterais, né? Bom, essa estratégia pode usar de diversas formas. Só que aí o que acontece? O time do Esperion vai ficar com apenas 2 zagueiros porque os laterais estão subindo mais. E por que eles fazem isso? Para povoar o meio-campo e ter mais opções de passe, tanto curto quanto longo. E melhor do que isso, quando a gente povoa também o meio-campo, a gente trava o time adversário, porque tem muita gente dentro do meio-campo. Normalmente quando você vê uma tática de 3-5-2, por exemplo, com muitos meio-campos, o time não consegue trabalhar ali no meio como ele costuma fazer. Por exemplo, se você pega os antigos times italianos, eles jogavam muito nesse 3-5-2. E o problema não era os 3 zagueiros, porque, putz grila, tem muitos zagueiros e tudo mais. O problema, normalmente, eram os meio-campos que se formavam numa linha de 5 ferrenha. Ou seja, muitos jogadores eram marcados, os laterais, eles não conseguiam avançar tanto. E a bola longa poderia ser facilmente impedida porque temos 3 zagueiros. O zagueiro, ele pode jogar quase como um lateral, indo para a lateral e marcando quando tem uma bola longa. E os meio-campos, eles fecham todo o meio, impossibilitando o outro time de atacar. São estratégias, tem várias formas de usar, tanto para atacar, tanto para defender, mas o Esperion vai utilizar essa de 2-4-2-2.
povoou o meio campo e isso ajudou com que eles conseguissem o seu primeiro ataque, porém o Aoi vai acabar cruzando no espaço vazio, mas o goleiro acaba pegando. É nesse momento que entra em ação Tachibana, ele começa a ficar motivado, ele começa a se motivar, automotivar e fala, não, eu que tenho que marcar esse gol, eu que tenho que ir pra cima. E é nesse detalhe que as coisas começam a mudar, porque o Aoi percebe que o Tachibana tá querendo passe pra ele tá percebendo que o Tachibana agora tá muito mais motivado, e aí ele acaba perdendo a bola, porque ele acaba se desconcentrando, eles partem pro contra-ataque, e outra, só tem 2 zagueiros ali, vão ficar pouca gente ali pra marcar, tem o Kaneda ali atacando, junto com o Muto também, mas olha só quem é que vai voltar, quem é que tava lá mais ou menos no meio quando o Aoi tava atacando? O Tachibana não avançou muito, ele conseguiu voltar, correu pra caramba, roubou a bola lindamente do Muto, e mano, que jogada, 360, moleque. Pra quem não sabe o que é o 360, é quando você dá meio que um giro na bola e ultrapassa o seu adversário. E não foi só o 360, ele ainda deu um drible ali, passando a bola, que o que me pareceu foi debaixo das pernas, mas também não foi debaixo das pernas, foi um lindo drible, porque ele passou de 2 caras, ele foi mais ousado. E ele tem essa habilidade, a gente sabe que ele tem, mas o medo o acabava impedindo de fazer essas jogadas mais arriscadas, né? Antes ele já passava a bola por medo de perder a bola, mas agora ele vai pra cima. E mano, que jogada sensacional que ele faz. Ele acaba tomando o encontrão, mas ele consegue achar um passe pro Otomo que não alcança a bola. Mas quem tava lá atrás acreditando toda hora nessa jogada era o Aoi. E não só isso, o Aoi ele tem uma visão de jogo muito boa. E quem percebe isso é o técnico Satake. Ele percebe que ele é o MVP, ele é o cara do jogo, ele é o monstro do time do Esperion. Por quê? Porque ele orienta, ele instrui, então ele aproveita a sua visão de jogo para fazer com que o seu time jogue e perceba onde eles têm que marcar, onde eles têm que avançar no ponto vazio. E mano, que sensacional, o Aoi sai correndo na raça, e é isso que eu gosto, velho, raça. Ele entregou a bola no finalzinho, quando ela tava pra sair, ele conseguiu mandar um bico pra área, e nesse bico pra área, o goleiro vai lá, dá um soco pra cima, impede que o atacante do Esperion acabe cabeceando, mas temos ali o Tachibana super motivado, metendo uma capoeira ali, porque aquilo não foi uma bicicleta, mas foi um golaço. Foi uma meia bicicleta, talvez. Bom, de toda forma, ele vai lá e acerta a bola com tudo, com maior raiva. E eu falei, uhul! É isso aí, moleque! Golaço, moleque! O Tachibana, tendo a inspiração no Aoi, partiu pra cima. E eu gostei muito porque ele mudou sua mentalidade a partir do que ele viu do Aoi. Ele se inspirou no Aoi, viu que o Aoi não tinha desistido mesmo se tornando lateral e foi pra cima. Viu que ele tem habilidade, viu que ele pode fazer alguma coisa. E aí, o time do Musashino passa a começar a ter mais medo do time do Esperion. Por quê? Porque os caras agora estão com tudo. O Tachibana já voltou com aquela confiança, ele já não é um a menos dentro de campo. E depois desse golaço, quem é que não ganha essa motivação? O próprio Aoi quer marcar porque quer marcar o gol. É o instinto dele. Ele fala assim, não, mesmo sendo lateral eu posso marcar gol, papai. Eu vou agora pra cima. Só que o Aoi, ele precisa muito se conscientizar das coisas, porque vocês notaram que os ataques deles tem funcionado muito bem, porque nós temos apenas 2 zagueiros ali, porque eles resolveram atacar com tudo, pressionar mais o Colégio Musashino. Então sobram poucas pessoas para defender. Então o Aoi, mesmo ele querendo atacar muito, ele precisa botar a mão um pouquinho na consciência, porque o Asari também tá lá na frente. E se os 2 laterais estão lá na frente, só sobram os 2 zagueiros, o Colégio Musashino pode encaixar um contra-ataque e aí ferrou. São os riscos, claro, do futebol que o Colégio Esperion toma, assim como o Colégio Musashino também toma, mas o Aoi ele precisa ter isso na mente, porque se ele ficar só fascinado no gol, 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 ele pode acabar vacilando lá atrás, e ele é um lateral. Embora ele esteja jogando como um ala ou até mesmo como um meia, porque o jeito que ele atacou e ultrapassou até o próprio Otomo na jogada, porque o Tachibana tá super motivado, chega a passar pro Aoi, só que o Aoi acaba ficando impedido. Quando ele fica impedido, é aí que a estratégia do Musashino muda e começa a surtir efeito. Porque o que o Satake vai fazer? Ele vai avançar a linha do seu time, e o que seria avançar as linhas do seu time? Eles vão ficar mais próximos do time adversário. Eles ficam propícios a um contra-ataque se alguém não cumprir essa linha de impedimento? Sim, porém essa linha de impedimento serve muito pro outro time ficar atacando, atacando, atacando e errando, e quando eles conseguirem sair lá na frente do gol, vai ter sempre um cara que vai ter mais vigor físico, como o Muto, por exemplo, para roubar uma bola e armar um contra-ataque para que eles possam fazer um gol. É uma estratégia arriscada, mas funciona. Então basicamente o que o Esperion e também o próprio Musashino fez nesse jogo foram avançar suas linhas, eles ficaram mais próximos. Ao invés de deixar o time todo armado assim na parte da zaga, tudo certinho, eles
Eles avançam suas linhas, ficam mais próximos e pressionam o time adversário. Bom, nesse espaço que o Musashino abriu, eles conseguiram ali tirar uma vez a bola do Aoi, tiraram até uma segunda vez, fizeram a linha de impedimento e fizeram com que o Esperion não conseguisse atacar em profundidade e muito menos com seus passes curtos, provocando até algumas roubadas de bola. E a gente vê também que a Hana tá assistindo tudo ali de longe, até porque, né, o senhorito Aoi estragou tudo com ela, e ele precisa ali pelo menos pedir perdão. E bom, como eu disse pra vocês, o Aoi ele tem que parar com esse instinto de gol. Eu entendo, eu até concordo pra quem é atacante, quem gosta de atacar, quem gosta de fazer gol, quem não gosta de fazer gol, né? Só que ele precisa ter um pouco dessa noção, porque graças a ele atacando como se fosse um atacante, ultrapassando o próprio Otomo, que é o meia, ele quebra a linha de todo mundo e deixa todo mundo lá atrás sozinho. Ninguém reclamou, mas eu reclamaria, viu? Porque é graças a isso que o Kaneda acaba saindo lá na frente do ataque e ao invés de mandar uma bicuda quando ele chega perto do goleiro com os dois zagueiros ali, o Takeshima e o Togashi marcando ele, só que como eles estavam muito avançados, eles acabam tomando esse contra-ataque suave, ele vai lá, só dá um totozinho, marca mais um gol. E aí a gente vê o quanto que o Kaneda melhorou. Por quê? Ele não melhorou só suas habilidades. Antes ele se cansava muito rápido e agora ele melhorou o seu vigor físico. Então agora ele consegue correr o campo inteiro, ele consegue correr na hora que precisa, ele não se cansa no meio da partida e desiste. Não é só que ele ficou desmotivado no teste quando ele fez lá atrás. Na verdade ele também não tinha o físico, ele não tinha o porte. E aí o que acontece? Agora ele tem esse porte e a motivação. E aí ele vai lá, marca mais um gol, a gente tá perto de terminar o primeiro tempo. E o que acontece? O time do Musashino volta muito mais animado. Um gol anima muito um time. Por isso que dizem que o placar, por exemplo, de 2-0 é um placar perigoso, porque um gol que o time faz, ele acaba se motivando para marcar mais um, acaba avançando em cima do time adversário e o time adversário às vezes acaba se perdendo nessa empolgação do outro time e acaba que o 2-0 pode se tornar um 2-2 muito facilmente. E aí então que nós vemos também que o Kaneda ele tem um belo instinto, porque ele chega no Muto e fala, ó, qualquer passe que você me mandar, velho, quando eu estiver livre, me manda no meio desses dois zagueiros, o Takeshima e o Togashi não estão em sintonia, logo eu vou conseguir passar pelos dois. E aí ele manda um passe entre os dois não estão em sintonia, e o que acontece? Um vai, o outro não vai, não sabe se vai, não vai. O que acontece? O Kaneda consegue atacar mais uma vez, mas dessa vez o Kuroda resolveu aparecer. O Kuroda vai lá do meio, aparece, tira a bola ali do Kaneda, que não conseguiu chutar tão forte, e acaba até se machucando. E é aí que termina o primeiro tempo. Ainda bem, não levaram esse terceiro gol, e agora vamos ver qual que vai ser a tática do Esperion para poder bater com o Musashino. Gente, que jogaço sensacional. Gostei das jogadas do Tachibana, foi sensacional essa parte, tipo, eu comemorei junto com ele marcando gol, mas também até comemorei o Kaneda quando ele marcou o gol, porque eu falei, cara, isso é puro instinto, o atacante nato chegou lá e meteu a bicuda e já era. Já o Aoi não é esse tipo de atacante. Se vocês perceberem, até o próprio técnico Satake, ele fala, olha os passes longos que esse moleque tá metendo, olha a visão de jogo que ele tem, as instruções que ele dá pro time, ele é essencial como um lateral ou até mesmo como um meia e um ala. O Aoi tem que se encontrar não porque é a defesa, mas porque na lateral ele pode ser muito mais útil para o time. Se ele ficar nesse fascínio de vou marcar o gol, vou marcar o gol, vou marcar o gol, gente, olha o espaço, olha o rombo que ele acabou abrindo lá atrás. Tanto até que, vocês viram ele voltar lá atrás? Quem voltou foi o Kuroda, mas voltou o Kuroda porque o Asari e o Aoi estavam lá na frente. Claro, foi uma técnica do Nozomi. Porém, o Satake percebeu esse ponto fraco porque esse time não tem sintonia ali na zaga e tem algumas falhas. Para isso, todo mundo não só tem que se unir, mas como todo mundo também tem que jogar um pouquinho mais em conjunto para poder funcionar corretamente. Porque se o Aoi atacar igual ele tá fazendo agora, como se fosse um atacante, gente, por mais que vocês queiram que o Aoi seja um atacante e ele marque gol, mano, ele tá como lateral. Ou ele joga como lateral, ou ele vai se lascar e ele deveria ser substituído nessa partida. Por mais que ele esteja jogando muito bem. Ele tem que se tocar que ele tá na lateral, e não que ele tem que ficar só defensivo, mas também que ele não tem que partir pro ataque igual ele tá fazendo. O Asari mesmo não tá fazendo isso, por exemplo. Então tem que botar um pouquinho a mão na consciência, jogar em equipe. Ele pode marcar o gol dele em algum momento ou em outro, só que o time ele precisa jogar mais em conjunto para poder bater o Colégio Musashino, porque eles vão utilizar esse contra-ataque para matar o jogo de vez. E um 3-1 ali, mano, colocaria todo o time na pior. Para você buscar às vezes um jogo que tá 3-1 com um time que tá pressionando você a todo momento, para um time que
tem um vigor físico que eles têm, gente, é difícil. Uma hora o time cansa também de ficar só marcando. Porque a pior coisa que tem no futebol é você correr atrás da bola o tempo inteiro. Então o Colégio Esperion tem que parar de correr atrás da bola a todo momento e conseguir se ajustar ali na sua tática. Eles vão ter que recuar talvez um pouquinho, jogar no seu modo propositivo, aproveitar que o Tachibana tá motivado, que o Aoi também tá motivado, mas o time tem que jogar como equipe. Aoi, não volte naquele erro de antes. Você precisa jogar pela equipe, assim como o próprio Tachibana tá jogando. Vocês perceberam que ele deu um passe uma hora pro Aoi, ao invés de chutar pro gol? Ele foi ousado, mas ao mesmo tempo deu o passe pro Aoi. Por quê? Porque tem que jogar em equipe. O Aoi tem que colocar isso na cabeça, porque ele tá começando a usar todo mundo pra fazer as suas jogadas, porque ele tem a visão de jogo. Só que o que acontece? Se ele também não marcar o gol, e se ele for impedido, assim como ele foi pelo Muto, não vai adiantar de nada. Tem que jogar em equipe, porque ali tem o Kaneda. O Kaneda tá jogando muito bem nessa partida. Então eu acredito que com uma sintonia maior de equipe, uma união da equipe, eles voltem a jogar bem. Por quê? Porque aí todo mundo vai confiar em um e no outro. E aí eles vão conseguir o que lhes faltava. Bom, eu acho que é isso, galera. O episódio terminou ali, quando o Fukuda fala, vamos ver como que o pessoal vai inspirar todo o time e tudo mais. Acredito que ele tá esperando muito do Aoi, pro Aoi mostrar o que ele pode fazer. Eu acredito que ainda falta um pouquinho do Otomo. A liderança do Otomo, como ele fez lá no teste, tá faltando um pouquinho aqui. Quem sabe o Otomo acaba aparecendo ali como o as na manga do Colégio Esperion. O que vocês acham? Bom, de toda forma, o Mano Joe aqui tá vazando. Até o próximo vídeo de Awashi. E, claro, aguardo vocês, beleza? Porque o próximo episódio promete demais. Tô doido pra ver essa partida que tá muito fera, galera. Fui!